Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para continuar a nossa preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Estou muito feliz e empolgado de ter você aqui comigo estudando, se preparando para esse grande desafio. E nós vamos continuar a resolução das questões da OBMEP 2019. Lembrando, estou fazendo primeiro a primeira fase com você, nível 2, que são questões orientadas para oitavo e nono anos do ensino fundamental 2. Tudo bem? Vamos então agora para a questão número 3. Essa questão foi uma questão muito interessante e eu vou explicar para você como funciona o pensamento, a interpretação, a compreensão do enunciado. Vamos lá. Questão número 3 diz o seguinte: as casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. A coluna indicada por 294 já está preenchida. Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com um asterisco? Essa foi a pergunta da questão número 3. A princípio, quando o aluno lê parte do enunciado, ele lê isso aqui, ó, números primos. E ele começa a pensar, lembrar dos números primos, né? Números primos em ordem são 2, 3, 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim segue infinitamente. Não é verdade? Só que não basta você ler apenas o início da questão. Você tem que compreender o todo. Afinal, a OBMEP ela envolve muito raciocínio na resolução das questões. Mas nós sabemos que cada quadradinho desse aqui será preenchido por um número primo, né? Lembrando que número primo é todo número que possui apenas dois divisores inteiros positivos. Beleza? Ótimo. Vamos lá continuando a leitura do nosso enunciado. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. Opa, isso aqui ó, me dá uma ideia que é muito aplicável, né, ao seu dia a dia em sala de aula para resolver determinadas questões. Quando ele diz o produto dos números, que números? Números primos. Deve ser igual ao número indicado pela seta, é porque nós estamos falando de um processo de fatoração. Até porque, quando você fatora um número, você encontra números primos, e quando você faz o produto desses números primos, você encontra exatamente o número que você escolheu para fatorar. Está percebendo? Então, provavelmente, essa questão número 3 ela vai envolver fatoração em números primos, né? Decomposição em fatores primos. Tudo bem? Seguindo a ideia. Aí ele diz aí para você ó, que a coluna indicada por 294 já está preenchida. E olha só que interessante. Se nós pegarmos o 294 e se fizermos a fatoração do 294 é par, então é divisível por 2. 294 por 2 vai dar 147. 147 é ímpar, então eu não consigo mais dividir por 2. Mas eu posso dividir por 3, porque a soma dos algarismos me dá um resultado que é divisível por 3, logo, o próprio 147 também será divisível por 3. 147 divididos por 3 vai dar 49. 49 não é mais divisível por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos, 9 mais 4, que dá 13, 13 não dá para dividir por 3. Então, o 49 também não. É uma regra de divisibilidade, né? Beleza. Já tentei por 2, por 3, não dá para dividir o 49. Agora, o próximo primo seria o 5. Mas para que um número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5, então também não dá. Então, o 49 será divisível por 7. Maravilha! 49 por 7 dá 7.
E 7 por 7 dá 1. E a gente encerra a nossa decomposição porque não dá mais para fatorar. Afinal, o 1 é divisível apenas por 1. E 1 não é número primo. Então, a gente encerra a nossa fatoração. E aí você consegue perceber que na coluna referente ao 294 está aparecendo o 2, que está aqui, o 7, que está aqui, o outro 7, que está aqui, e o 3, que está ali também. Então, realmente, o que vai ficar dentro dos quadradinhos são os resultados, né, da fatoração de cada número. Tudo bem? Então, agora, para continuar a nossa questão, o que eu vou propor a você? A gente vai começar a fazer a fatoração dos demais valores. Por exemplo, nós vamos fatorar o 150, tá? Fatorando o 150, vai ficar assim, ó. 150 é par, então divisível por 2. 150 por 2 dá 75. 75 é ímpar, então não dá para dividir por 2. Então, tentaremos por 3 e dá, porque 7 mais 5 é 12. 12 dá para dividir por 3, então 75 também dá. 75 por 3 vai dar 25. 25 não é divisível por 3, porque 2 mais 5 é 7. 7 não dá para dividir por 3, então 25 também não dá. Mas o 25 termina em 5, então é divisível por 5. 25 por 5 dá 5, e 5 por 5 dá 1. Pronto. Sabemos aí que o 150, né, tem como números primos o 2, o 3, que inclusive já está aqui, ó, encaixado, então nem vou me preocupar com ele, já esqueço ele da nossa lista. E temos ainda o 5 e o 5, tá? Mas, ó, calma, porque antes de começar a preencher, eu vou fatorar também o 462. Aí você deve estar se perguntando, mas por que você já vai fatorar o 462 e não vai já preencher a linha referente aos números primos do 150 fatorado? Vou explicar agora. Porque isso é um joguinho de palavra cruzada. Não sei se você já teve a oportunidade de jogar esse jogo, né? Palavras cruzadas. Porque aqui, ó, nesse quadradinho, vai entrar um número primo que, ao mesmo tempo, é fator de 462, é primo de 462 e também primo de 150. Tudo bom? Então, cuidado, né? Não custa nada, por precaução, né? Nós primeiro fatorarmos o 462 para encontrar aquele número que vai entrar ali. Tudo bem? Vamos então fatorar o 462. Ó, 462 fatorado, como é par, divido por 2. 462 por 2, isso dá 231. 231 é ímpar, não é mais divisível por 2, mas a soma dos algarismos origina um resultado que é divisível por 3. Afinal, 2 mais 3 é 5, 5 mais 1 é 6. Como 6 é divisível por 3, o próprio número também será. Então, 231 divididos por 3, isso vai dar como resultado um total de 23 por 3 dá 7. 3 vezes 7, 21, para 23 sobram 2, abaixo 1. 21 por 3 também dá 7, então deu 77. 77 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5. Será divisível por 7. 77 por 7 vai dar 11. Como 11 é primo, divido ele por 11 e dá 1. Pronto. Encontramos aí os 4 primos que representam o produto deles, o número 462. Agora nós vamos comparar qual é o número primo comum entre 150 e 462. O primo comum entre eles, eu vou destacar aqui para você, ó, é o 2, tá vendo? O 2, ele é comum
ao 462 e também ao 150. Então, aqui eu já sei que vai entrar o número 2. Perfeito? O 3 não vai entrar, porque ainda que sejam comuns, o 3 ele já entrou aqui, tá? Só toma cuidado com isso. Tudo bem? Bom, agora o que nós vamos fazer? O nosso próximo passo, a nossa próxima preocupação é perceber a fatoração entre 495 e 84. Veja que eu não estou me preocupando com os demais quadradinhos, porque estrategicamente nós vamos nos preocupar com os quadradinhos que representam as interseções, né? Ou seja, aquilo que é comum de número primo entre os valores que estão sendo fatorados. Então, agora me interessa encontrar esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui é o que há em comum o primo comum entre 495 e 84. Então, vamos lá fatorar esses dois valores. 495, fatorando, não dá por 2, porque não é par. Por 3, será que dá? 4 mais 9 dá 13, 13 mais 5 dá 18, 18 é divisível por 3, então esse número também será. 495 divididos por 3 dá 165. 165 também é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 12. 12 é divisível por 3, então 165 também será. 165 por 3 vai dar exatamente 16 por 3 dá 5, né? 5 vezes 3, 15. Para 16 sobra 1, desceu o 5, 15 por 3 vai dar 5. Então, 55. 55 não será mais divisível por 3, então eu divido por 5. 55 por 5 dá 11. E 11 é primo, divido por ele mesmo e dá 1. Pronto, terminamos a nossa fatoração do 495. Agora nós vamos fatorar o 84. Vou colocar lado a lado até para facilitar. 84 fatorando por 2, porque ele é par, vai dar 42. Por 2, porque ele é par, vai dar 21. 21 é divisível por 3, isso dá 7. E 7 é primo, dividido por 7, vai dar 1. Agora nós vamos buscar o primo comum entre 495 e 84. E o primo comum entre esses dois valores está aqui, ó. O primo comum é o 3, porque o 3 é número primo fatorado do 495 e também do 84. Beleza? Então, aqui ó, vai entrar exatamente o 3. Agora, muita calma, porque nós vamos recapitular todo esse processo, tá? Preste atenção, porque agora chegou o momento em que nós encaixaremos os valores para conseguir chegar ao nosso resultado final. Olha só o que eu vou fazer. Para encontrar o asterisco, que é o nosso grande desafio, né? Encontrar esse asterisco aqui, antes de encontrá-lo, eu vou me preocupar com esse outro quadradinho aqui. Porque esse outro quadradinho aqui representa uma outra interseção. Agora, entre o 84 e o 462. Está vendo aí? É um número primo comum entre esses dois valores. Vamos lá. O 462, eu já encaixei o número 2 ali. Tudo bem? Então, eu esqueço o número 2. Já está encaixado, tá? E no 84, eu já esqueço o número 3, porque já está encaixado. Bom, quem é que sobra como comum entre 462 e 84? Muito simples, né? Você está vendo aí que sobra exatamente o 7. Beleza. Então, o 7 é o que sobra em comum entre 462 e o 84. Portanto, aqui vai entrar o número 7. E agora nós precisamos finalizar
essa análise e na finalização dessa análise, o que vai acontecer? O 84, você está vendo aí, o 3 já foi encaixado na interseção, o 7 acabou de ser encaixado também, e falta apenas encaixar o algarismo 2, né? O número primo 2. E olha só que interessante, né? Não há questionamento algum em relação a essa questão, até porque sobra exatamente o número 2 duas vezes e temos apenas dois quadradinhos para terminar de preencher. Então, aqui vai entrar o 2 e esse asterisco aqui também sobra o algarismo 2 para entrar. Ou seja, o asterisco, que está ali representando um número primo, esse número primo é o número 2. Portanto, resposta correta é a letra A. Uma questão que faz você pensar muito mais, né, do que executar contas, fórmulas matemáticas. É uma questão bem interessante. Eu não precisei me preocupar com todos os quadradinhos para poder chegar ao seu resultado final, tá? Espero que você tenha gostado dessa resolução. Daqui a pouco eu tô de volta com outras questões para resolver com você. Bons estudos!